Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da área do hexágono regular. Para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que a área do hexágono regular é dada pela fórmula A igual a 6 vezes L elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4, onde esse L aqui, que temos aqui, é a medida do lado do hexágono regular. Então, observe que ficamos com essa fórmula aqui, ó. Área igual a 6 vezes a medida do lado elevada ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Então, a área do hexágono regular é calculada através dessa fórmula que temos aqui. Então, observe também que temos uma observação muito importante que diz o seguinte, ó. É importante lembrar que um hexágono regular pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. E sabemos que o cálculo da área de um triângulo equilátero é dado por área igual a L elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Então, observe que se um hexágono regular ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros, e sabemos que a área de um triângulo equilátero é dado por essa fórmula aqui, ó, lado elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4, então a área de um hexágono regular vai ser dado por 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Por quê? Um hexágono regular ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. Então, observe que se a área de um triângulo equilátero é lado elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4, então a área de um hexágono regular vai ser exatamente 6 vezes a medida do lado elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4, uma vez que um hexágono regular pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. Logo, o que fica para a gente é o seguinte, que a área de um hexágono regular é dado por essa fórmula aqui, ó, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ou seja, 6 vezes a medida do lado elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Então, ficamos com essa fórmula para o cálculo da área de um hexágono regular. Agora, vamos fazer 2 exemplos aqui, certo? Observe o que diz o nosso primeiro exemplo. Determine a área de um hexágono regular cuja medida do lado é 12 centímetros. Então, observe o seguinte, que se temos a medida do lado, nos resta substituir na nossa fórmula e efetuar os cálculos. Então, observe que a área de um hexágono regular é dado por 6 vezes a medida do lado elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Se a medida do lado que temos aqui no nosso exemplo é 12 centímetros, então vamos substituir a medida L, que é a medida do lado, por 12. Então, observe que vamos ficar com área igual a 6 vezes 12 elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Observe que vamos fazer aqui primeiro essa potenciação aqui. Observe que 12 elevado ao quadrado é igual a 12 vezes 12. E 12 vezes 12 é igual a 144. Então, observe que ficamos com área igual a 6 vezes 144, que multiplica a raiz de 3, dividido por 4. Observe que 6 vezes 144 vai ser igual a 864, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Agora, observe o seguinte, que vamos agora fazer essa divisão aqui, ó, 864 dividido por 4. E observe que 864 dividido por 4 é igual a 216. Logo, o que concluímos? Concluímos que 864, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4,
é igual a 216 que multiplica a raiz de 3. Logo, o que concluímos? Que a área de um hexágono regular, cuja medida do lado é igual a 12 centímetros, a área desse hexágono regular vai ser exatamente igual a 216 raiz de 3 centímetros quadrados. Observe que a medida do lado é dada em centímetro, então a área vai ser dada em centímetros quadrados, ok? Agora, vamos para o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, determine a área de um hexágono regular cuja medida do lado é 4 centímetros. Então, se a medida do lado é igual a 4 centímetros, vamos substituir na nossa fórmula a medida do lado por 4 e efetuar os nossos cálculos. Então, observe que vamos ficar com a área do hexágono regular vai ser igual a 6 vezes a medida do lado elevada ao quadrado, ou seja, 4 elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Observe que, mais uma vez, vamos fazer primeiro essa potenciação que temos, que é 4 elevado ao quadrado. Observe que a área vai ser igual a 6 vezes 4 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 4, o que é igual a 16. Então, ficamos com 6 vezes 16, que multiplica a raiz de 3, dividido por 4. Observe que agora vamos fazer essa multiplicação aqui. 6 vezes 16 é igual a 96. Então, ficamos com 96, que multiplica a raiz de 3, dividido por 4. Agora, observe o seguinte, que vamos fazer essa divisão aqui. 96 dividido por 4. 96 dividido por 4 aqui vai ser igual a 24. Então, observe que 96 raiz de 3 dividido por 4 vai ficar igual a 24 raiz de 3. Logo, o que concluímos? Concluímos que a área de um hexágono regular, cuja medida do lado é igual a 4 centímetros, a área desse hexágono regular vai ser exatamente igual a 24, que multiplica raiz de 3 centímetros quadrados. Observe mais uma vez a questão da unidade. Observe que a medida do lado foi dada em centímetros. Logo, a área vai ser dada em centímetros quadrados. E assim finalizamos nossa aula.